Brincar com séries temporais, usar um ARMA ou um ARIMA aqui, em um dataset bem famoso do Air Passengers. Basicamente são passageiros aéreos de 49 a 1960, o mês de dezembro. Aqui a gente tem como a variável Y a quantidade de passageiros, e vamos brincar com esse dataset para fazer previsões. É um dataset facilmente encontrado ali no Kaggle. Então, basicamente a gente vai criar um notebook aqui, vamos chamar de ARMA, ou pode ser ARIMA, depende do que a gente vai usar. E vamos ler esse dataset aqui. Vamos usar o pandas, o NumPy também vai ser interessante, e em última instância o matplotlib por enquanto. Beleza, o nosso data frame vai ser a leitura do Air Passengers. pd.readcsv. Os dados estão dentro de data. Faltou os ilhas aqui. Beleza, só preciso escrever certo. Aqui estão os nossos dados. Uma coisa importante é que a gente precisa informar que essa coluna é uma coluna de data. A gente pode fazer isso já na leitura, são os meses. A partir daí, os meses eles são meio que truncados no primeiro dia de cada um deles, mas eles não perdem o seu formato. Tanto com ou sem essa linha, ele basicamente mostra 144 linhas, mas esse aspecto aqui é importante. E vamos fazer com que o DataFrame interprete esse mês como um índice. Então a gente usa .setIndex e a coluna de mês ali, se eu não me engano é sem o colchete, basicamente para definir como índice, e a gente assume isso como uma frequência também. Vamos deixar que o pandas faça a inferência da frequência, para que a gente possa tratar esse índice como uma série temporal. Beleza, uma vez que isso acontece, a gente coloca uma série temporal como índice, dá para fazer parecido com R. A gente coloca um plot aqui, aí nós conseguimos, aliás, é df.plot, se eu não me engano. Nós conseguimos ver a série temporal ao longo do tempo. Então a gente viu que começa ali em 1949 e termina ali no final de 1960 com um comportamento até previsível, né, digamos assim. Tem um ciclo, sazonalidades, aliás, né, tem seus picos, depressões, um formato bastante previsível ali em muitos aspectos. Aí, o que a gente pode fazer? A gente pode brincar com esses dados, olhar de 1949 até 1959 e prever os valores ali de cada um dos meses de 1960. Então, a gente pode chamar como treino tudo que vem antes de 1960. Então, a gente chama o data frame, localiza, aonde o índice do data frame é menor do que 1960, exatamente como está o nosso índice aqui. Então, menor do que janeiro de 1960 é o nosso treino, e após janeiro de 1960 é o nosso teste que a gente vai usar para comparar com as nossas previsões. Então, maior ou igual 1960 01 01. Quando a gente usa dfstring.plot, nós vemos que agora nós estamos vendo até o final de 1959. Quando a gente usa dftest.plot, nós vemos dados ali somente de 1960 em cada um dos meses, que é o que a gente quer prever. A gente quer fazer com que as nossas previsões a partir de algum modelo estatístico aqui fiquem parecidas com isso aqui. Uma coisa interessante é vermos como determinada informação está correlacionada com ela mesma no passado. Por exemplo, se nós pegamos essa série temporal aqui do nosso treino, como que o mês de dezembro, ele está correlacionado com o mês de novembro. O mês de novembro, ele é forte para ajudar na previsão do mês de novembro. O mês de outubro, ele é forte para ajudar na previsão do mês de novembro. O mês de setembro é forte para ajudar na previsão do mês de outubro. Ou é uma correlação de 7 dias. Talvez o mês de maio, ele é forte para ajudar na prevenção do mês de dezembro. Uma coisa interessante de fazermos é basicamente o gráfico de PACF, Partial Autocorrelation Function. Eu tenho um vídeo de autocorrelação, que é o ACF, a correlação parcial eu ainda não tenho, mas em algum momento pode ser que eu venha a gravar. Basicamente, a gente vai usar o Stats Model, a gente já usou anteriormente com a autocorrelação parcial, desculpa, com a autocorrelação, agora a gente vai usar com a autocorrelação parcial. Vamos pegar dos graphics, os gráficos de séries temporais, TSA plots, Time Series A plots. Vamos importar o plot PACF. Agora a gente consegue chamar essa função, plots PACF,
e passar o nosso data frame. Basicamente aqui, a gente tem eu só preciso chamar um PLT show aqui para ele não trazer duplicado. Hã, nós temos que, pelo menos de primeira abordagem, existe uma autocorrelação forte dos lags, dos valores que a gente quer prever, com seus valores imediatamente anteriores e com valores de 12 dias antes, 12 meses antes também. Ou seja, pelo menos em uma abordagem inicial, 1 ano antes e 1 mês antes são bastante fortes para a previsão, da variável do momento. Então, por exemplo, para fazer uma previsão de dezembro de 59, seria interessante ter uma função de regressão que incluísse ali como variável dependente novembro, e também dezembro do ano anterior. Só que aqui tem um viés. O viés é o seguinte: quando a gente olha a nossa série temporal, nós conseguimos ver que existe uma tendência aqui, uma tendência linear. Isso significa que se eu recortar essa série temporal em qualquer um dos pontos, a média que eu traçar nesse recorte vai ser diferente da média de um recorte em um ponto futuro. Isso é um dos indícios que a nossa série ela não é estacionária. E se ela não é estacionária, a gente tem um problema porque a autocorrelação parcial ela foi construída para funcionar em situações de estacionariedade. Então, para que isso aqui não tenha viés, a gente precisa tirar a estacionalidade da nossa série temporal. Uma das formas de nós só que nem sempre, uma série que tem aparentemente uma tendência linear, ela não é estacionária. Eventualmente ela tem uma raiz única que faz com que ela siga uma tendência em específico, mas ela não deixa de ter as propriedades estacionárias. Então nós precisamos fazer testes estatísticos para isso, e a partir dos resultados desses testes nós conseguimos identificar se uma série é estacionária ou não. E a partir do momento que nós conseguimos estacionarizar a série temporal, a gente consegue repetir o teste da autocorrelação e, partindo disso a gente consegue uma uma um retorno um pouco mais confiável, digamos assim. Por que que a autorrelação parcial ela é importante? Porque ela mede a relação direta dos lags, né, das suas, versões anteriores com o atual. E essa relação direta, ela exclui tudo o que vem no meio. Então, por exemplo, a correlação do ano anterior com o valor zero ali em tempo zero, ela é negativa, né, 50 está em -50 aqui, Hã, e essa relação aqui, ela desconsidera tudo o que vem no meio. Então até o leg 2 aqui, o leg 1 até o leg 11 está completamente desconsiderado, é uma relação direta que está acontecendo aqui. É diferente do que acontece na autocorrelação, porque a autocorrelação ela considera todos os ruídos que estão entre os legs ali. Mas para que isso funcione sem viés, a série ela precisa ser estacionária. E para que a série seja estacionária, a gente precisa fazer o teste do Dick-Fuller. O Dick Fuller, ele cospe pra gente um teste estatístico, um p-valor, baseado em um paper do McKinnons, os lags que a gente está usando, os números de observações que tem as nossas regressões e valores críticos que são importantes para determinar o p-value e definir se uma série ela é ou ela não é estacionária. Basicamente, existe a hipótese nula de que existe uma raiz única na fórmula de regressão de determinada série temporal. E essa hipótese nula, ela se o p-valor ela for maior do que o valor crítico que a gente definir, tipo 0,05, significa que essa hipótese nula ela não pode ser rejeitada e, portanto, a série ela não é estacionária. Se o p-valor ele for menor do que 0,05, significa que a série temporal ela não possui uma raiz nula, uma raiz única, aliás, na sua fórmula de regressão. Isso significa que a série ela é estacionária e, portanto, a gente consegue aplicar, o Partial Autocorrelation Function nela. Então, a gente pode fazer o seguinte: a gente pega o nosso VS Code e a gente cria uma função para testar a estacionalidade das nossas séries temporais. Então, para isso, a gente vai usar do StatsTools a o pacote chamado addFuller. Então, from statsmodels.graphics, desculpa, .tsa, né, séries temporais, .statTools, import addFuller. Em outro momento, eu posso gravar um vídeo com a matemática por trás desse modelinho aqui de teste estatístico. Mas agora a gente pode criar uma função para testar a estacionalidade das nossas séries temporais. Então, testar estacionalidade, vai receber uma série temporal, e o resultado vai ser a aplicação do Dick Fuller na nossa série,
com a eliminação de eventuais valores nulos. Os resultados estarão em um dicionário, e o primeiro retorno é a estatística de teste, que é um dos valores principais ali do Dick Fuller que a gente vê na documentação. Beleza? O segundo retorno vai ser o p-value. Ele vai ser muito importante porque ele vai definir se a série ela é ou não é estacionária. Então vamos acessar esse p-value e ver qual que é o retorno dele. Mais um ponto interessante são os valores críticos. É o quinto item da nossa lista. E a conclusão deixaremos aqui, caso o p-value ele seja menor do que 0.5. A série ela é estacionária se o nosso p-value ele for menor do que 0.5. Se ele não for menor, a série ela não é estacionária. Beleza? Vamos retornar esse dicionário. Resultados. Dict. Beleza, escrevi certinho e vamos testar a estacionalidade do nosso treino. Quando nós vemos o resultado, a gente tem um p-value muito alto, ou seja, a hipótese nula de que a série ela não é estacionária, ela não pode ser rejeitada, então de fato a série é. Se a série não é estacionária, a gente não pode aplicar uma análise de autocorrelação. Então a gente precisa tornar essa série estacionária. Uma forma de tornar a série estacionária é através da diferenciação. Um exemplo aqui de como a diferenciação ela pode ser aplicada. Nós temos os nossos dados de treino, e os nossos dados de treino, eles estão se comportando de uma forma que a gente já conhece. O que que é a diferenciação? A diferenciação é basicamente, pelo menos no primeiro nível, pegar o valor atual e subtrair pelo valor anterior. Então a gente pega, por exemplo, nesse contexto, 405 e subtrai 362. A gente tem ali 43. Então quando a gente aplica o diff, basicamente é isso que ele faz. Pode ver que aqui virou 43. Esse virou menos 45. Por quê? Porque no original é 362 menos 407, seu valor imediatamente anterior. E a gente pode ver que aqui vai ser nulo, porque não tem um valor anterior ao primeiro valor da nossa série temporal, quando a gente aplica a diferença. Então, quando a gente aplica a diferença em dois níveis, eu estou subtraindo pela segunda informação. Então, no caso, seria dezembro menos outubro, mas não dessa forma, né? Seria 405 menos 407, seria menos 2 aqui, quando eu aplico uma diferenciação de segundo grau. Exatamente. E isso é reproduzido para toda a série temporal. Então, o que que a gente faz para deixar estacionário? Quando a gente faz a diferença 1 aqui, que é quando a gente não passa, nenhum número aqui dentro, a diferença 1 é o padrão, e quando a gente plota essas diferenças, nós podemos perceber que a série ela tem um comportamento em direção à estacionariedade. Você pode perceber que ela é mais constante ali em torno de zero, ela varia menos, e ela não tem uma tendência linear crescente como essa primeira. Então existe a possibilidade da série com uma diferenciação ela ser estacionária. Aí a gente pega o nosso teste de estacionalidade, traz para cá, lembrando que nós precisamos eliminar os valores nulos, porque quando a gente trouxe a diferenciação, a gente tem um valor nulo lá no começo, a gente precisa descartá-lo, senão a gente vai ter problema na nossa série temporal. Então eu só eliminaria o valor mais antigo do nosso dataset, no caso de uma diferenciação. Quando a gente testa a estacionalidade dessa diferenciação, opa, tivemos um problema com o drop NA. Vamos só entender o que aconteceu aqui. Ponto .diff, ponto .drop NA. Beleza? Ah, tá. Eu testei estacionalidade de uma figura, né? Vamos tirar isso aqui. Quando a gente testa com uma diferenciação, a gente vê que a série ainda não é estacionária. Então vamos tentar diff2, ponto diff2, ponto plot. Então eu estou subtraindo por 2 meses. Pode ver que a série temporal ela tem esse formato aqui, com essas diferenças em 2 meses. Vamos ver se ela continua sendo estacionária. Ó, ainda é. Vamos ver em 3. Eu fiz outros testes, eu sei que 7 ela se torna estacionária no teste do Dick Fuller, mas olha como as diferenciações elas vão distorcendo um pouco os formatos das nossas séries temporais. Aí quando nós chegamos em 7, que é basicamente 7 meses antes, né, nós percebemos no nosso teste do Dick Fuller que a série ela se torna estacionária, porque o p-valor ele finalmente fica muito menor do que 0.05. Isso é importante porque se eventualmente a gente define um modelo ARIMA, pode ser que a gente use uma estacionariedade de 7, uma diferenciação de 7,
no parâmetro D de um modelo ARIMA, mas uma diferenciação de 7 geralmente é muito agressiva. Geralmente quando a gente traz uma diferenciação de 1, a gente já deixa o nosso modelo ali, muito próximo de 0, e muitas vezes isso já é suficiente para a gente fazer, previsões interessantes. Isso vai ficar mais claro no decorrer do vídeo. Então, digamos assim, uma vez que a nossa série não é estacionária, a gente precisa aplicar pelo menos uma diferenciação para aproximar essa série da estacionalidade. A partir dali, a gente consegue fazer o plot da nossa função de autocorrelação. Então, vamos plotar o PACF novamente. Plot PACF. Aí nós passamos o nosso dataset. Vamos só corrigir aqui, plot PACF. O nosso dataset original é assim. Nós entregamos uma diferenciação para ele. Com diferenciação de 1, faltou eliminar os valores nulos, obviamente. Com diferenciação de 1, nós vemos correlação entre o lag 1, um mês anterior, e também o lag 12, 12 meses antes. É algo muito parecido quando a gente não tinha diferenciação. No caso aqui eu não consigo trazer se eu não deletar o diff, então não preciso fazer isso, a gente já viu em outros momentos. Mas quando a gente traz o lag 7, que é onde a série ela realmente é estacionária, nós vemos as reais, situações em que existem influência de momentos anteriores na variável principal. Isso significa que em um modelo ARIMA, nós podemos usar, diversos lags como parâmetros do nosso modelo e, eventualmente, ele vai se ajustando melhor aos nossos dados em alguns desses lags que estão fora do intervalo, aqui de eu não lembro o termo técnico exatamente desse intervalo, eu não sei se é intervalo de confiança, mas eu entendo que tudo que está acima desse limite em uma série não estacionária no gráfico de correlação parcial, significa que esses lags eles são relevantes para a previsão. Então, eventualmente, um modelo ARIMA ele pode funcionar bem, no seu parâmetro de autorregressão, sendo ele derivado de um desses lags. Eu posso escolher qualquer um desses aqui que está acima da faixa azul, colocar no meu modelo ARIMA, e ele pode melhorar a sua previsão a partir disso. Vamos ver isso na prática? Basicamente, vamos fitar um modelo ARIMA aqui. Vamos importar novamente do Stats Models, das séries temporais, TSA. Vamos pegar o modelo ARIMA, que é esse rapaz aqui. Vamos importar o Time também. Vai ver que ele fita em pouquíssimos segundos. O nosso modelo ARIMA, inicialmente, ele vai receber o nosso dataset de treino, ou seja, ele desconhece valores a partir de 1960, e a ordenação, por enquanto, vamos colocar 0, 0 e 0. Ou seja, ele é um autorregressor, aqui é o parâmetro de autorregressão, aqui é o parâmetro de diferenciação, e aqui é o parâmetro de média móvel, que a gente vai ignorar por enquanto. Vamos primeiro focar só nesses dois. O modelo 000, ele não está trazendo autorregressão, ele não está diferenciando, ele não está fazendo absolutamente nada. Vamos ver que tipo de resultado ele traz pra gente. Só preciso entender o que aconteceu de errado aqui na nossa configuração. Talvez aqui, eu precise de alguma ordem. Não. StatsModel.arma have been removed. Agora é model.model.arima. Ok, arima model não existe mais, então é arima.model. Beleza, deixa eu ver se eu consigo treinar com o parâmetro default aqui, totalmente zero. Vamos começar o nosso fit com o time. Nosso model.fit estará aqui. Vamos marcar o tempo e printar aqui. Modelo fitou em... Aí basicamente a gente coloca o fim menos o início. Apenas alguns segundinhos. 0.07, eu não sei nem qual que é a unidade de medida disso aqui. Microsegundos, não faço ideia. Quando a gente printa o sumário desse fit que a gente usou, aqui a gente consegue ter acesso a os coeficientes utilizados. Como a gente não usou nenhum parâmetro aqui no autorregressor, ele não usou nenhum lag para fazer essa previsão. E provavelmente essa previsão ela não vai ter qualidade, porque ela não tem variáveis independentes ali para trazer essa previsão. Então, a nossa previsão ela começa basicamente onde o nosso data frame de teste ele inicia. Então a gente pega o índice do data frame de teste e pega o primeiro valor. Para mostrar para vocês o que é basicamente o df teste. O meu primeiro valor do df teste, do índice do df teste, é basicamente 1º de janeiro de 1960. Então eu tenho dftest.index, quando eu seleciono o primeiro valor, eu tenho 1960, que é o que eu estou jogando aqui como data inicial. E a data final, ela é basicamente o meu último valor. A gente usa o famoso -1 para acessar o último valor de uma lista. Quando eu coloco o -1 aqui,
Estou acessando o mês de dezembro ali do meu data frame de teste. Então a gente já isolou data de início e data de fim. Então agora a gente pode fazer as nossas previsões. Predictions é igual ao fit do modelo, ponto predict. O início é a nossa data de início, pred start date, e o fim é a nossa data fim, pred end date. Uma vez que a gente faz isso, a gente já tem acesso às nossas previsões. Como nós fitamos um modelo sem variáveis independentes, ele basicamente vai prever uma coisa única, porque ele só tem o seu intercepto ali. Quando a gente traz os resíduos aqui, basicamente são os valores do data frame de teste. Se eu não me engano, a gente vai precisar fazer um reshape aqui. Se eu pegar, por exemplo, o data frame de teste, ele está aqui. Se eu pego os valores, são estes aqui. Ele está em um array de 2 dimensões. Se eu pego as previsões, eu tenho as previsões pertencendo a um array de uma dimensão somente. Então eu não consigo fazer um menos o outro porque eles estão pertencendo a universos diferentes. Você consegue perceber que tudo isso aqui está dentro de listas. Esses aqui eu não tenho esses valores dentro de listas. Então eu vou precisar fazer um reshape para que essas dimensões, deixa eu só ver quantas, são 12, para que essas dimensões elas estejam dentro apenas de um universo. Então eu vou dar um reshape, eu quero 12 dimensões, desculpa, eu quero 12 valores pertencendo a apenas uma dimensão. Agora eu tenho formatos iguais. Então eu pego esses valores e eu tiro a minha previsão para ver como que estamos de diferente aqui. Então a gente tem o nosso y real e a gente tem as nossas previsões. A partir dali a gente consegue medir o quanto que as nossas previsões estão distantes do nosso y real. A gente tem os nossos resíduos. Então estamos errando consideravelmente, porque a gente verifica os dados reais, a gente está vendo tipo 400 passageiros, a gente está errando 150, isso é um erro considerável. Então vamos plotar aqui como estão esses resíduos inicialmente. plt.figure, para definir o tamanho da figura, fig size igual a 10 de largura e 4 de altura. plt.plot, a gente vai plotar os nossos resíduos. E vamos plotar também uma linha horizontal. Horizontal line, essa linha é a linha do erro, a linha zero, porque é onde o nosso erro deveria estar, o mais próximo de zero. E a gente vai ver os nossos resíduos, como eles estão se comportando. Opa! Beleza, aqui as nossas datas, aqui estão os nossos erros, a gente está errando bastante, está distante de zero, ou seja, o nosso modelo ele não está muito bem ajustado ainda. E uma coisa para facilitar a nossa investigação é a gente plotar também, vamos manter o tamanho da figura aqui, vamos plotar o nosso data frame de teste, os dados do nosso data frame de teste, com os dados das nossas predições também, predictions. E vamos colocar como legenda que a primeira informação é o nosso teste, ou nosso valor real, e a segunda é as nossas predições, predictions. Uma vez que a gente printa, nós vemos que as nossas previsões estão sempre ali no intercepto, né, porque a gente não ajustou o ARIMA, e isso é ruim, porque ela ficou completamente desajustada com aquilo que a gente queria prever. Então vamos olhar para o nosso gráfico de autocorrelação parcial e vamos ver o que é relevante para a gente pode pegar um por um. Olha, o lag, quando a gente diferenciou, a gente tem um lag de 1 sendo bastante relevante para a previsão, tem uma correlação forte. Então a gente vai ajustar o parâmetro autorregressor para 1 e vamos ver o que acontece. Quando a gente roda esse modelo, nós percebemos que o p-valor do nosso sumário aqui, do lag 1, ele está em 0, ou seja, muito abaixo de 0.05, ou seja, o lag 1 ele é super relevante para a previsão do lag 0. O lag 0 entende-se por número atual, né, o que a gente quer prever. Dito isso, nós temos uma possibilidade maior do nosso modelo ARIMA ter um fit melhor com os nossos dados. Agora eles não estão constantemente idênticos, os resíduos, eles estão bem menores, claro que eles ainda estão grandes em alguns momentos, ó, 250 de resíduo é muita coisa para uma média de 400 passageiros ali. Quando a gente plota os nossos erros, eles ainda estão distantes da marcação de zero. Quando a gente plota um com o outro aqui, a gente vê que ainda não está bom, com lag 1. Então, a gente tem a possibilidade aqui, no nosso modelo ARIMA, de, por exemplo, nós podemos adicionar a diferenciação, que é onde a gente aproxima a nossa série temporal da estacionalidade. Novamente, vamos ver, deftrain.plot. Aqui os dados não estão estacionários. Quando a gente usa a diferenciação, tira os valores nulos e plota, opa, o que está errado? Faltou um P aqui.
nós estamos um pouco mais próximos da diferenciação. A gente está olhando para os restos ali da subtração, e elas estão, bem mais próximas de zero ali. Se a gente diferenciar em um nível, será que a qualidade da nossa regressão a partir do arima ela melhora? Vamos descobrir, vamos rodar. Rodamos aqui, olhando o lag 1, a gente ainda tem um p-valor super, considerável, né, rejeitando a hipótese nula de que a série, de que o lag ele não é, válido para nossa previsão, ou seja, é um lag válido. A gente pode usar ele tranquilamente para a previsão do L0, né, digamos assim. Aqui estão os nossos valores, aqui estão os nossos resíduos, ainda temos resíduos altos, eles ainda estão distantes de zero, esses resíduos, e ainda não está bom. Então a gente tem mais opções. Vamos olhar o gráfico de correlação parcial novamente. Lag 1 funcionou? Um pouco, mas a gente precisa de mais informação. Vamos trazer informação do lag 2 também. Então vamos chamar 2 autorregressores para nossa função aqui. Rodamos o modelo, olhamos o p-valor está baixo para ambos os lags, ou seja, são lags importantes para a prevenção. Os resíduos ainda estão altos em algumas situações, ainda não está bom. Vamos continuar aumentando. Vamos aumentar para 3. 3 é coerente? No caso, não, ó, tá dentro da faixa azul. Então vamos pular direto para o 4. Vamos colocar 4 autorregressores. Rodamos novamente. A gente pode ver que o p-valor aqui de 3, que é o que a gente ignorou ali, é um p-valor alto, ou seja, ele não é relevante para a previsão da nossa variável independente, da nossa variável dependente, aliás, mas o lag 4 ele é relevante. Quando a gente olha as previsões, elas são essas, os resíduos são esses, ainda não está bom. Mas ó, tá começando a pegar formato. Vamos dar uma olhada agora no lag 7. Vamos saltar, né? A gente viu. Vamos só olhar o gráfico de correlação parcial. Ó, lag 5 não é interessante, lag 6 é interessante, lag 7 é. Vamos pegar mais? Vamos pular? Vamos pro lag 13 para ver o que acontece, porque ele é bem relevante pra gente. Quando a gente traz 13 autorregressores, nós vemos aqui que o p-valor de boa parte deles, ele é consideravelmente interessante, exceto, por exemplo, o lag 3, nesse contexto aqui. Existem alguns, ó, que estão muito perto de 0.05, talvez eles sejam descartáveis, mas muitos deles foram importantes para a previsão. Os resíduos aqui, ó, já reduziram bastante, ó. Eles já estão distantes do que eram os erros iniciais. E quando a gente olha os nossos resíduos plotados aqui, eles já estão mais próximos de zero do que estavam anteriormente. Claro que teve um desvio significativo aqui no começo, mas ele não foi tão significativo quanto era antes. O maior desvio foi 40 para baixo ali de erro. E quando a gente olha as linhas, vocês podem ver que as linhas estão bem mais ajustadas do que anteriormente. Então aqui já faz sentido a gente calcular um MAE, um RMC da vida, e basicamente a gente tem uma métrica ali para perseguir para melhorar cada vez mais o nosso modelo. Então, para puxar o MAE, ele é basicamente o absoluto dos resíduos médios, quer dizer, a média dos resíduos absolutos. Então, por exemplo, eu tenho os nossos resíduos aqui, eu tenho valores negativos aqui. Vamos tirar esses valores negativos a partir do absoluto. Então, o que é negativo fica positivo. Quando a gente tira a média deles, a gente chega no famoso Mean Absolute Error. E o nosso RMCE, a gente vai pegar a raiz quadrada dos resíduos quadrados. A gente tem os nossos resíduos, a raiz quadrada dos resíduos quadrados não fez o menor sentido, né, porque você tá anulando. Mas basicamente, a gente tem a raiz quadrada, o quadrado de todos os nossos resíduos. Quando a gente tem o quadrado de todos os nossos resíduos, a gente tira a média de todos esses valores. Quando a gente tira a média de todos os valores, como a gente tinha elevado ao quadrado antes justamente para tirar o efeito dos valores negativos, a gente tira a raiz quadrada para voltar para o mesmo patamar de comparação. Ali a gente tem o nosso RMSE. Então vamos printar os dois aqui. Eu vou printar o nosso MAE, que é igual ao nosso MAE calculado, e vou printar o nosso RMSE, que é o RMSE calculado. Então, basicamente, a gente está desviando, em média, 13 passageiros. Quando a gente tem como a gente tem um dataset que tem uma média por mês ali de 476, esse passa a ser um desvio bastante aceitável. É um desvio se a gente pega 13 e divide por 476, é um desvio ali de 2, 3%. É um erro super dentro de uma possível margem de erro ali de 5%. Então, o modelo ARIMA com 13 autorregressores, como a nossa correlação parcial aqui indicou que seria interessante, e uma diferenciação, é um modelo que funciona legal. Se a gente colocar muitas diferenciações, como por exemplo 7 diferenciações, que é o que deixou a nossa série estacionária, pode ser que elas distorçam muito a qualidade dos dados e, como a gente elimina muito dados do passado, o modelo ele não se ajusta tão bem.
Então, geralmente, uma diferenciação já costuma ser suficiente, para o modelo entender bem o padrão dos dados. E esse foi o ARIMA, ele é uma introdução simples às séries temporais, existem N outros modelos tão interessantes quanto e até muito mais complexos do que o ARIMA, mas, foi bacana ter essa abordagem ponta a ponta aqui, para a gente ter noção do quão interessante é o universo ali de séries temporais.